שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא. 12 de maio de 2018. Ensino profundo da visão de 11 de maio de 2018. A repentina separação de luz e trevas enfatiza para a Igreja a hora da preparação. Parte 3. Profeta David Olor. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 21 e 22. O Senhor levanta José como um daqueles exemplos de fé no qual a igreja precisa confiar. É por isso que eu trago isto para vocês hoje. Hebreus 11, 21 e 22, povo amado. A Bíblia, o próprio Senhor exalta José, a atitude de José, aquele poderoso encontro no qual José foi colocado. O Senhor o exalta. O Senhor exalta José como um daqueles campeões da fé que a igreja precisa imitar. Um dos heróis da fé. Hebreus 11, 21 e 22 ele diz: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Esta é a bênção que ele liberou. Vou ler novamente. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou o Senhor apoiado na extremidade do seu bordão. Versículo 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Então, José é relevante para a igreja. José é uma daquelas pessoas, um dos campeões, que o Senhor levantou para esta igreja, para aprender a lição de José, para aprender dele. Nesta noite, nós estamos vendo uma tremenda lição aqui a respeito da preparação. Uma vez que o anúncio a respeito do tempo difícil que está vindo foi dado, e nós vemos que uma das coisas que nós podemos tirar de lá, há muitas coisas. O Espírito do Senhor está envolvido ali, e você pode ver quando ele diz: encontre um homem que tem o Espírito do Senhor, que possa dar conselho para a igreja, que possa dar conselho para a nação. Isto, aquele que tem um conselho que pode dizer, aquele que é capaz de enxergar as suas dispensações e ver essa dispensação aqui e a dispensação difícil que está vindo, a perigosa, a mortal, ele deveria dar conselho agora de como a nação e as pessoas deveriam fazer para não sofrer as consequências da grande tribulação diante de nós aqui. Então, é esta lição com a qual nós vamos falar. Mas o que eu vou enfatizar hoje são as reservas. Construir as reservas. Como construir reservas? Como que José construiu reservas no Egito? E ele juntou, guardou e protegeu. Juntou, guardou e protegeu. Apocalipse, capítulo 6. Vamos começar daqui. Apocalipse, capítulo 6, versículo 5, a respeito deste assunto de reservas. E eu sei que você estiver tomando notas, você deve escrever o subtítulo: Construindo reservas para os dias difíceis que estão vindo. Vamos colocar assim, seria um título muito longo? Construindo reservas
para tempestades, dias maus que estão vindo, a tribulação que está vindo. Apocalipse 6, povo amado, isso é o que ele diz. Eu vou ler do versículo 5 ao 6. Vocês já conhecem bem essa escritura. Ele diz, Apocalipse 6, 5 a 6, quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei, e eis diante de mim estava um cavalo preto. Preto fala de carência, privação. Um cavalo preto. E o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, um dia de trabalho. E não danifique o azeite e o vinho. Eu tenho usado essa escritura quando eu estava falando a respeito da liberação do cavalo preto, a profecia que eu dei dos 4 cavaleiros, até que cada um deles foi liberado. Até mesmo os noticiários falaram daquele estranho cavalo amarelo que apareceu nos seus clipes no Egito, em Tahrir Square. Até que o noticiário Global News, MSNBC, NBC, CNN, todos reportaram este fato, que eles estavam observando um estranho fenômeno, suas câmeras, quando todos estavam focados em Tahrir Square, e naquele dia eles viram o cavalo amarelo, quando ele veio. E eu dei a profecia dos 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros, cada um deles, quando o Senhor me levou diante da sua sala do trono, e ele liberou um após o outro. E eu dei a profecia. E eles foram liberados até o 4º. E eu usei essa descrição quando eu estava falando a respeito da liberação do cavalo preto, o terceiro, liberado pelo terceiro ser vivente, e eu disse claramente que há uma mensagem para a igreja. Isto é um preâmbulo também para a grande seca, a grande privação e escassez que está vindo na grande tribulação. Há uma tremenda escassez que está vindo na grande tribulação e vocês todos estão cientes do porquê haverá escassez de comida. E é por isso que isso está sendo dramatizado aqui em Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Eu estou falando a respeito da conotação literal, antes de eu falar da conotação espiritual. Eu tenho ensinado a conotação espiritual por muito tempo na Terra, onde eu falei a respeito da igreja do óleo do vinho, a igreja que está no avivamento do óleo do vinho, e a igreja de 1 quilo de trigo por 1 denário, a igreja que está em privação, escassez. Essas 2 igrejas estão na terra agora. Mas agora eu estou falando literalmente no que se refere à grande tribulação, em sua conotação literal, Apocalipse 6, 5 e 6. Porque ele diz apenas um preâmbulo, porque eu já discuti tudo isso com vocês a respeito da crise econômica. A profecia que eu dei antes do desmoronamento do mercado global, o Banco Lehman Brothers, que desmoronou a Bolsa de Valores inteira, de Nova York a Chicago, a Bolsa de Mercadorias até Londres, Nova York, Xangai, Singapura, tudo, Hong Kong. E eu disse que aquilo foi apenas um preâmbulo da maior e mais terrível crise econômica que vai acontecer na grande tribulação, onde comprar e vender será totalmente restrito, até o ponto em que as pessoas vão renunciar à fé para conseguir um pedacinho de pão. O preço da comida será o maior problema de todos os tempos. O maior de todos os problemas será o preço da comida. E isso será acelerado e ampliado quando este que fala com vocês fechar os céus por 3 anos e meio. Então, até mesmo a comida será escassa. E, consequentemente, haverá inflação nos preços. Uma total falta de alimentos, o fechamento do céu, que você vê em Apocalipse 11, versículo 6. Apocalipse 11, 6, olha o que ele diz aqui. Ele diz: estes homens têm poder para fechar o céu
de modo que não chova durante o tempo em que eles estiverem profetizando. E eles têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes eles desejarem. Que poderoso, povo amado. E é por isso que eu estou dizendo para vocês, por favor, saiam fora disso. Esta é uma outra descrição do cenário, um retrato da grande escuridão que eu vi ontem, em 11 de maio do ano de 2018, quando eu vi a dispensação da luz chegar ao fim. E então a dispensação das trevas começa, quando o Senhor me mergulha na escuridão. Então eu comecei a agir, a executar a missão do Senhor, executar a incumbência do Senhor, defender o Senhor Jeová, defender o seu Cristo, e para anunciar a sua vinda e preparar o seu caminho na dispensação das trevas, para ser uma testemunha da luz em meio àquelas trevas. E aqueles que puderem ouvir, eles vão crer. E então eles vão encontrar Cristo, como na sua primeira vinda, quando somente aqueles que creram naquela voz de João Batista foram capazes de reconhecer e de encontrar Cristo, o Messias, em sua primeira vinda. Então agora, olhando para o contexto de construir reservas, e como agora aconteceu uma poderosa reviravolta, quando agora o Senhor está falando literalmente, e Ele está dizendo que haverá uma escassez de alimento tão grande, uma falta de alimento, haverá uma escalada de preços tão grande, uma inflação tão alta nos preços dos alimentos, até o ponto em que agora somente aqueles que têm a marca da besta receberão uma pequena ração de alimentos. Vocês estão entendendo os tempos que estão adiante de nós aqui? Esta é uma outra descrição deste lado. Vocês estão vendo? O fechamento do céu também é o que causa a falta de alimento. Então uma escassez global de alimentos acontece. E uma inflação global de alimentos também acontece. Porque este que fala com vocês, como já comandou o céu para se abrir, toda vez que ele entra em um lugar, o céu abre e a glória vem. Você pode dizer que ele tem a chave de ouro que abre o céu, que pode abrir o céu para uma pessoa, pode abrir o céu para uma nação, um povo e para a terra. E ele tem a chave que abre o céu. E é por isso que ele pode ordenar ao céu que abra em pleno dia ensolarado de verão, quando os meteorologistas disseram não vai haver chuva. Pode fazer o que você vai, pode sair, não vai chover. E então, 1 minuto depois que ele comandou a chuva vem. Agora, essa é a intenção do Senhor nisso. É para descrever para vocês que até as nuvens da chuva obedecem a Ele. Elas estão prontas para executar a sua palavra. Aqui no Quênia, ele mudou as estações. Ele mudou as estações quando o homem do tempo disse que será o ano mais difícil que jamais existiu. Olha agora a chuva que está derramando nesta terra. Alguém está vendo estas coisas ou não? Quando o homem do tempo diz, toda vez que chega em abril, maio, haverá um pouquinho de chuva, bem pouquinho. Mas olha isso agora. Olha o derramar que atingiu esta terra. Povo amado, ele pode mudar as estações. Ele pode ordenar que a chuva desça em pleno dia ensolarado de verão. Então o Senhor está usando isto para dramatizar e descrever a sua capacidade, autoridade e poder para fechar o céu ou abrir o céu para trazer a chuva ou para fechá-lo por 3 anos e meio. Todos vocês sabem quais são as marcas e os selos dele. Então, quanto mais ele trará escassez de alimento devido à falta de chuva, então o valor do alimento será inflacionado. Em Gênesis 41, 35 a 38, que eu acabei de ler, onde ele diz, agora haverá necessidade de reservas. Reserve, proteja as reservas. E eu não sei quantos cristãos neste momento estão estocando justiça, construindo sua reserva de justiça, construindo suas reservas de santidade, construindo suas reservas de reverência a Deus, construindo suas reservas de temor de Deus, para que quando aquele dia chegar, eles não sofram, eles sejam livrados da dispensação que eles sobrepuseram. Deixe eu repetir isso para vocês.
Vou dar uma interpretação melhor. Ele disse que o Senhor havia instruído que todos os 7 que se sobrepõem, eles significam a mesma coisa. Para que o Egito seja salvo, quando os bons anos de abundância começarem, então os anos de escassez também têm que começar, para que o Egito viva os 7 anos de abundância, usando a abundância para a preparação, em prontidão, em alerta, se preparar e soltando reserva para que quando os anos da fome vierem, quando não haverá nada, então eles guardaram e vão compensar a escassez do outro lado. Eles não vão sentir o efeito. Esta foi a interpretação quando ele disse que os sonhos são a mesma coisa. Que as vacas saudáveis, que representam os 7 anos de abundância, para que quando aqueles 7 anos de abundância começarem, no livro de Gênesis 41, os 7 anos de seca e fome tem que também começar na vida dos egípcios, para que o Egito esteja pronto para confrontar a seca e a fome, para que o Egito sobreviva. Em outras palavras, vocês também, quando essa profecia da igreja foi dada hoje, que os bons anos da graça que vocês estão desfrutando agora, tem que se sobrepor aos anos da fome. Os efeitos da tribulação e da grande tribulação têm que ser sentidos agora em vocês, para fazer com que você fique alerta, para te fazer estar preparado e construir reservas, para te fazer estar pronto, em prontidão, para que quando aquele dia chegar, você já esteja fora daqui. Sua reserva de justiça é suficiente para te livrar. Então você não sente o efeito da fome, o efeito da seca. Haverá uma tremenda fome da palavra. É isso que você ouve o Senhor dizer. Uma testemunha da luz. Você é uma testemunha da luz. Uma testemunha da luz. Aquela luz, aquelas testemunhas, o que elas resplandecem nas trevas, é na verdade a palavra de Deus, porque somente eles poderão pregar a palavra de Deus, exceto por um outro grupo, mas isso está ainda bem fora do cenário da igreja agora. As testemunhas permanecem pregando a palavra. Eles sabem que Jesus é o Senhor, que Jeová é Deus e que o Espírito Santo é o poder. E naquele tempo o Espírito Santo estará em cada um deles, em cada uma das testemunhas. Muito poderoso, povo amado. Quando o alerta foi dado no Egito, e os bons anos da graça apareceram, os egípcios viveram como se a fome também já estivesse vindo. E eles sentiram o efeito da fome e eles guardaram para si mesmos, preservaram para si mesmos. Eles sentiram os efeitos da fome por causa do alerta. O efeito do alerta teve o seu efeito. E isso foi para o povo ateu, pagão. Quando a profecia de Deus Jeová veio, eles creram, obedeceram e começaram a construir reservas. Quanto mais a igreja hoje, a profecia veio. Você vai construir reservas? Você vai construir reservas de justiça e de santidade? Você vai construir a reserva da glória e do temor do Senhor, a sabedoria do Senhor? Você vai construir a sua reserva de reverência? É disso que ele está falando. Ele está dizendo que as vacas boas, os 7 anos bons, mas os maus estavam vindo. Então eles não esbanjaram. Eles guardavam um quinto, separando um quinto, estocando nos reservatórios. Houve um estoque massivo no Egito. Você pode imaginar um movimento massivo de grãos naquele país. É como se a fome já tivesse chegado. E quando os anos da fome chegaram, então as reservas, então compensaram os 7 anos de fome das vacas magras. As reservas agora sobrepujaram os 7 anos das vacas gordas, abundância, de maneira que o efeito da fome não foi sentido. O cenário é um pouco diferente aqui, porque todas as nações do globo vieram por causa dos grãos. E a outra missão, que era construir também a nação de Israel, construir a grande nação de Israel, para que a casa de Israel se apresentasse, ela se deslocasse até o Egito e trazer reconciliação e construir a grande nação de Israel. Entretanto, os grãos compensaram. O propósito era compensar a falta, a fome.
E essa é a mensagem para a igreja, a partir dessa profecia, que eu vi a dispensação da luz e a dispensação das trevas. E agora, o alerta que eu estou dando, ainda no tempo da graça. Então, será que vocês podem estocar para si mesmos grão suficiente de justiça? Justiça suficiente, santidade suficiente, amor a Deus, reverência, adoração, retidão diante de Deus, integridade de coração, zero tolerância ao pecado, para que quando aquele dia chegar, repentinamente acontecer, vocês não serão mergulhados nas trevas, mas aquelas reservas vão te empurrar para dentro da segurança do reino de Deus, para você não sentir a tribulação de forma nenhuma, para você não experimentar a perversidade da tribulação. Apocalipse 3:11, no mesmo tom, o mesmo assunto, as reservas, a profecia que veio. Esta grande profecia revelada em 11 de maio do ano de 2018, ontem na verdade, de 2018, 11 de maio do ano de 2018, ontem. A profecia que eu dei no meio da noite, Apocalipse capítulo 3, versículos 11 e 12, ele diz: venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no santuário do meu Deus. Aleluia! Aleluia! Aquele que vencer, eu farei uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Novamente, e dali jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome... Não, deixe-me ler isso adequadamente, amados. Deixa eu me acalmar, eu vou ler bem, eu vou ler mais devagar. O versículo 11, eu estou construindo isso, porque ele diz: venho em breve, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, roube a sua coroa. E eu tenho ensinado isso vez após vez. Eu ensinei isso muitas e muitas vezes em Mateus 25, versículos 5 a 9, mas não temos tempo hoje. Ele está dizendo que neste momento, as reservas da unção do Espírito Santo de Deus que o Senhor deu para você, como cristão, como igreja, como crente, ele diz: guarda esta unção, ela é a tua coroa. Proteja daqueles que não têm a justiça. Significando, o Senhor sabia que nesta hora haveria risco de roubo. Se você tentar construir reservas de justiça e santidade, repentinamente um amigo vem e diz: vamos encontrar alguns amigos lá? E repentinamente você está bebendo cerveja, estão bebendo na sua presença, há imoralidade naquele lugar, e você termina em uma situação e você descobre que você caiu. O Senhor está dizendo: construa para você reservas, mas seja muito cuidadoso, para que você não perca a sua reserva nesses dias perversos. Ele estava falando do risco de roubo, do risco de perder a sua reserva. Isso é uma coisa muito poderosa para a igreja. Deveria ser uma preocupação da igreja agora. Que a igreja, desta hora, deveria estar preocupada em construir reservas, para que quando aquele dia chegar, ela tenha reserva suficiente para entrar na eternidade. Ela não será achada em falta, desprevenida, despreparada. Você não chegaria lá. E ele está dizendo aqui, Apocalipse 3:11, eu vou até o 12.
que há um risco de roubo. Hoje, se você tentar ser santo, há tanto ataque, tantas investidas e assaltos de fora. Isso é o que eu chamo de insultos externos, investidas. Quando você liga a TV, você é agredido. Você tenta ouvir a rádio, você é agredido. É por isso que nós só podemos ouvir a rádio cristã. É por isso que agora, quando nós estamos jejuando, nós nem assistimos notícia, nem ligamos a TV de forma nenhuma. Há tanta investida em ataque que acontece lá. Você pensa que está assistindo notícia e eles estão expondo imoralidade? Você pensa que está fazendo algo, mas é só diabo, diabo e diabo, ponto final. O Senhor está alertando a respeito disto. Cuidado para não perder as suas reservas. Reserva de justiça. Reserva de santidade. E em Mateus 25, você vê o mesmo risco de roubo. Em Mateus 25, ele levanta este assunto de uma forma mais extensa sobre a necessidade de preservar as reservas, sustentar a reserva, proteger, guardar as reservas. No livro de Gênesis, ele diz, guarda, protege. Porque o Egito precisa construir reservas agora. Agora que a profecia foi falada e o conselho foi dado da sabedoria por aquele que tem o Espírito do Senhor para construir reservas e guardar, mantê-las em um reservatório fortificado, blindado. Mateus 25, versículos de 6 a 9. Isto é o que ele diz. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Esta é a vinda do Messias. Ele diz, versículo 7, então todas as virgens acordaram e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8, as insensatas disseram às prudentes, dá-nos um pouco do seu óleo. As nossas lâmpadas estão se apagando, estão secando. Não façam isso, por favor, não façam. Ele está descrevendo o perigo do roubo nesta hora. Ele está descrevendo a necessidade, a urgência, a gravidade, a importância de proteger as reservas, guardar e protegê-las muito bem para aquele dia. É por isso que na primeira parte desse sermão eu falei sobre antecipação, grande antecipação, expectativa, grande expectativa, aguardando ansiosamente, alerta, para que quando você está alerta em grande expectativa, você está alerta, então agora você constrói reservas, você está aguardando aquele dia, ansiosamente. Agora você pode construir sua reserva esperando ansiosamente aquele dia. Aleluia! Mateus 25, 6 a 9, continuando. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas lâmpadas. Versículo 8 é o seu versículo. As insensatas disseram às prudentes, dá-nos um pouco do seu óleo, pois nossas candeias estão apagando. Por favor, não dê para elas. Não dê, você estará liquidado se você der. O mesmo Jesus que pregou tanto a respeito de peça e dar-se-vos-á, bata. Não! Agora ele diz, quando as virgens insensatas, na hora da entrada, quando se trata de entrar na eternidade, subir aqueles gloriosos degraus, quando as virgens insensatas, quando elas pedem, não lhes é dado. As virgens insensatas representam os pobres, aqueles que estão em escassez, privação, falta. Vocês podem imaginar essa situação onde alguém em absoluta privação e necessidade, essa pessoa está pedindo e você tem abundância e você não dá? É isso que Jesus simulou aqui, a respeito do momento da entrada da igreja. Para esta hora, ele disse, não dê para elas, caso contrário, você vai ficar aqui com elas. Se você der, você vai ficar. Hey! E quando você continua o mesmo Jesus, quando as tolas voltam com óleo comprado, a igreja corrupta, elas batem e o próprio Senhor fecha elas para fora e diz que não conhece. Isto é um alerta muito sério, povo amado. Esta profecia que o Senhor deu em 11 de maio de 2018 é um tremendo toque de despertar.
É um alerta que está soando para aqueles que se importam com a eternidade. Eu vi as duas dispensações. A dispensação da luz e a dispensação das trevas. Aleluia! E ele diz no versículo 8, as insensatas disseram às prudentes, dá-nos um pouco do seu óleo. As nossas lâmpadas estão apagando. Versículo 9, elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vou comprar para vocês. Isso é o tempo inteiro. Normalmente, o tempo inteiro você compra na TV, você compra daqueles da televisão, você compra naquelas cruzadas quando eles vêm na sua cidade, eles te vendem óleo que você compra em suas igrejas. Agora, vá àqueles que vendem o óleo e compre para você. Hey! Que tipo de resposta é esta? E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram. As virgens que estavam preparadas entram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. E mais tarde vieram também as outras com óleo, disseram. Elas compraram óleo. Senhor, Senhor, abra para nós. Mas ele respondeu, este é o Messias. Ele respondeu, na verdade não as conheço. Portanto, vigiem, vocês não sabem o dia nem a hora. Portanto, faça reserva. Proteja a sua reserva. No versículo 3 ele diz, guarde a sua reserva. Não perca a sua reserva. Porque você não sabe nem o dia nem a hora. Construa cada vez mais a sua reserva e guarde, e proteja, defenda. Mantenha segura, protegida em uma fortaleza, como seu tesouro. Gênesis 6, 12 a 22. É a mesma coisa sobre a reserva. Você vê que o Senhor está enfatizando a necessidade de construir reserva. Este agora é o conselho que ele está dispensando e está ministrando o conselho agora para a igreja. Depois do alerta, então ele dá o conselho, a instrução. Que maravilhoso, povo amado. Gênesis 6, 12 a 22. A importância e a relevância de estocar reservas agora, quando a profecia do Senhor já foi dada. E eu vou ler Gênesis 6. Bem, nós vamos começar no versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E nós lembramos de Enoque, que andou com Deus. Noé é a segunda pessoa que andou com Deus. E eu sei que agora vocês viram em plena luz do dia, nesta era de pecado, os outros dois profetas que andam com Deus diante dos seus olhos nesses dias modernos, 2018. Mas ele diz, Noé andou com Deus. Versículo 10. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Versículo 11. Agora a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. 12. E viu Deus quão corrompida a terra tinha se tornado, porque toda a carne da terra havia corrompido o seu caminho. Versículo 13. Então Deus disse a Noé, darei um fim a todos os seres humanos. Todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu certamente destruirei os homens juntamente com a terra, o homem e a terra. Versículo 14. Somente você fará uma arca de madeira de cipreste. Construa e divida em compartimentos e revista com piche por dentro e por fora. É assim que você deve construir. E então ele continua falando. É dessa maneira que você tem que construir. Novamente. É desta maneira que a construirás. Quando eu achar, eu vou ler para vocês. Novamente. É assim que você a construirá. A arca tem que ter 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre
make a room for it and fix Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto 18 inches of the top. e o corpo da arca. Put a door in the side of the Coloque uma porta na lateral da arca e faça um andar superior, médio e inferior. 3 andares. I am going to bring 17. blood on the earth. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir toda a terra debaixo, toda a vida debaixo do céu. Toda criatura que está nela que tem fôlego de vida. Em outras palavras, ele está tirando o fôlego de vida que ele deu. Tudo que há na terra perecerá. Mas eu estabelecerei a minha aliança com você. E você entrará na arca And your sons and your wives com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos com você. with you. Façam You entrar are to bring into the earth two Cada of the um. living creatures, cada casal de seres vivos, macho e fêmea, with you. para conservá-los com vida com você. Two Versículo of every 20. kind of bird, 2, um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, eles virão a você para que sejam conservados vivos, significando que haverá nos animais uma disposição de se tornarem mansos, e então eles virão a você. this is where I 21, esta é a questão que é o meu alvo, porque aqui ele vai falar da reserva novamente. kind of food E depois que Deus deu a profecia, então ele diz: armazene todo tipo de alimento, para que haja estoque de mantimento para você e para eles. Versículo 22, povo amado. Noé, o versículo 21 é o nosso alvo. Novamente, uma outra escritura importante a respeito de construir reserva. Quando o Senhor anunciou esta profecia de que terríveis tempos estão vindo, tribulação está vindo. and it tells Noah, E ele diz para Noé: you are to take every você kind of deve pegar todo tipo de mantimento para servir de comida e estocá-lo como mantimento para você e para os animais e para a sua família, é claro. Aleluia! Conservas. scenario Mas quando você olha o cenário de Noé, Noé estava construindo as reservas da justiça, obediência e irrepreensibilidade por todos aqueles 120 anos em que ele construiu a arca. to be broader in your Então você tem que se tornar mais amplo na sua visão. Você tem que ter uma visão mais ampla. to have Noah Você tem que visualizar Noé construindo a arca por 120 anos, ininterruptamente, zelosamente, obedientemente, fiel, seguindo os comandos de Deus, sem questionar, amando a Deus, irrepreensível, justo, santo, andando com Deus. Que tremenda reserva! E então Deus depois chegou na reserva física, quando ele falou dos alimentos, quando a tribulação estava vindo. Novamente o poder da reserva. 21. Você deve pegar todo tipo de mantimento para servir de comida e estocá-los, guardá-lo, preservá-lo como mantimento para você e para eles. A profecia foi anunciada, então você sempre deve obedecer à profecia de Deus. Por quê? Porque elas vão se cumprir sempre, literalmente. O outro exemplo, por causa do tempo, nós não vamos ler, é Raabe. Raabe foi alertada com 7 dias de antecedência, antes da batalha de Jericó. kept reserve for E ela guardou reservas para o tempo do cerco. Elisha, number 8. Eliseu alertou a mulher sunamita a respeito da tremenda fome que estava vindo. E ela guardou as reservas. O poder das reservas, povo amado. O poder da reserva. Ela guardou a reserva. O poder da reserva, povo amado. Que maravilha, que tremendo. Que a igreja precisa aprender dessas escrituras e os exemplos da Bíblia para fazer reservas, povo amado. Preservar as reservas para uma tribulação. E a grande tribulação, povo precioso, preserva. Hey. Hey! In the book of E ele diz no livro de Gênesis,
povo abençoado. chapter 41, Capítulo 41, novamente, versículo 35. Eles deveriam recolher todo o alimento destes anos de abundância que estão vindo e estocar os grãos debaixo da autoridade de Faraó para guardar. Então ele diz, recolher, estocar e manter na cidade para alimento. in the cities for the food. Nas cidades para alimento. And then he goes on verse 36. Então ele continua no versículo 36, ele acrescenta, número 4, o mantimento deve ser colocado em reservatório para o país, para ser usado The 7 years of famine, durante os 7 anos de fome que estavam vindo sobre o Egito, para que o país não fosse arruinado pela fome. Hey! verse 35, amplified. Versículo 35 da versão amplificada, deixe-me ver, ele diz, And let them gather, you do the e que eles ajuntem, aqui ele usa a palavra juntar. Then I give you some Ok, eu vou ler NVI e darei alguns nuggets a mais. Your number 1 is Eles deveriam recolher. Então, número 1, recolher. Eles deveriam recolher todo o alimento desses anos bons que estão vindo. E estocar. Número 2, estocar o grão debaixo da autoridade de Faraó. Para guardar. Número 3, guardar. Então, número 3, para guardar. Nas cidades, para alimento. be held O alimento deve ser mantido. Número 4, mantido em reservatórios to be used during the para o país, para ser usado durante os 7 anos de fome, para que o Egito não morra, não seja arruinado, não seja exterminado. Hey, amplified what it says here. vamos ver amplificado o que ele diz aqui. What a powerful Sunday service for Australia. Que poderoso culto de domingo para a Austrália, provavelmente, já é amanhã. And South Korea probably. E na Coreia do Sul também. E ele diz aqui, Amplified 35 is saying. amplificada, versículo 35, ele diz que eles, então o número 6 aqui é recolher todo o alimento destes anos bons que estão vindo e preservar. Número 7 é preservar os grãos sob a direção e a autoridade de Faraó. E que eles retenham. Número 8, reter mantimento. 45. Número 9, guardar em armazéns fortificados. Número 10, em silos nas cidades. Now 36 it says. And the food 36 ele diz, o alimento deve ser guardado em reservatórios. Então eu escreveria agora, colocados em reservatórios para o país, por causa dos 7 anos de fome e escassez que estão vindo sobre a terra do Egito, para que a terra não fosse arruinada e exterminada pela fome. Hey! very powerful, beloved people. Muito poderoso, povo amado. Até mesmo Raabe, ela foi alertada And gather para recolher sua família, recolher reserva, porque haveria um cerco em Jericó. one the Shunammite woman. Eliseu avisou a mulher sunamita para preparar reservas, porque a fome estava vindo. Power of building O poder de construir reservas de justiça nesta hora da graça, durante este tempo de abundância, nesta dispensação de boas colheitas, de abundância, é absolutamente chave amenizar a tribulação que está vindo. E a grande tribulação, povo amado. So we see a tremendous Então nós vemos a tremenda mensagem, povo amado, antes de eu falar a respeito das trevas. Eu ainda nem comecei a mensagem desta noite. And so I want to As trevas. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo, povo amado. Quando eu voltar, eu vou fazer uma retrospectiva da vida de José, como que José fala com a igreja. E eu imediatamente mergulhei dentro das trevas, e de dentro das trevas, então, vou trazer para vocês o que eu vi naquela profecia, a mensagem que está sendo trombeteada para a igreja. Nós vamos fazer um pequeno intervalo de adoração, porque nós estamos vendo a graça fluir nesta hora. Então, nós realmente precisamos agarrar este momento. A graça está presente, o fluir é santidade, é isso que nós precisamos. Então, eu agora estou viajando, e neste momento tudo está focado na Espanha, uma grande reunião na Espanha. Todas as conversas agora são a respeito da Espanha, cada sonho o Senhor me leva na Espanha, e eu estou vendo muita imoralidade, muitas coisas que o Senhor vai me levar lá, e são tempos tremendos, povo amado. in Hebrews chapter Vamos fazer um pequeno intervalo. Então, Hebreus 11, pardon me, chapter
Hebreus 11, do versículo 21 e 22, ele diz que José é um daqueles exemplos perfeitos dos campeões da fé, do qual a igreja deste tempo presente precisa aprender. E então, em Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, 5 e 6, ele fala a respeito da grande fome, que vai acontecer na grande tribulação, porque os céus estarão fechados, de acordo com Apocalipse 11, 6. E quando a chuva parar, haverá inflação nos preços dos alimentos, escassez de alimentos, e somente aqueles que têm o selo da marca da besta nas suas testas e na mão direita, o selo na testa representa que ele governa sobre você, e na mão direita significa que agora você é servo dele. Eles vão racionar alimentos, e a terceira escritura, então, é Gênesis 41, 35 a 38, que eu acabei de falar, estocando reservas. A quarta escritura é Apocalipse 3, versículo 12 a 14, onde ele diz, guarde o que você tem, para que você não perca, para que ninguém roube tua coroa de glória, tua coroa de justiça, a coroa da vida eterna. Ele disse, guarde o que você recebeu. Caso contrário, você vai perder, há risco de roubo. Número 5, Mateus 25, de 6 a 9. Quando as virgens insensatas viveram até as sábias, dá-nos um pouco do seu óleo. Nossas lâmpadas estão apagando. Elas disseram não, para que não falte para nós. Então, novamente, há risco de roubo. Aquela igreja que está se destruindo a si mesma, em falsas profecias, falsidade, agora tenta correr no último instante para pegar a sua unção, para te confundir. Como eles podem fazer isso? Eles não podem nem sequer tirar de você. E você também não pode dar para eles, porque a unção não pode ser transferida. A preparação não pode ser compartilhada. Essa é a mensagem aqui em Gênesis 6, 12 a 22. Como que Noé, um homem justo e irrepreensível diante de Deus, totalmente obediente a Deus, ele guardou reservas para a tremenda tribulação do dilúvio que estava vindo. Quando a profecia foi falada, ele já começou a trabalhar e começou já a sentir o dilúvio por 120 anos antes de acontecer. Aqueles 120 anos ele construiu a arca e ele já sentia as terríveis e furiosas enchentes, matando as pessoas. Ele trabalhava com pressa, em temor, em pânico, com senso de urgência, preparação, prontidão, alerta, ansiedade, pânico. Foi isso que salvou Noé e a sua família. Então, Raabe, foi dito para ela a respeito do cerco de Jericó, e a mulher sunamita foi salva pela profecia de Elias, de Eliseu. Então, vamos fazer um pequeno intervalo e eu vou voltar em José e então vou começar a mensagem de hoje. Shalom, muito obrigado, boa noite. Prepare o caminho, guarde reservas, estoque em armazéns fortificados e proteja suas reservas, porque o Messias está vindo.